Finalmente chegou a terceira temporada de uma das séries mais bem avaliadas da história do Prime Video. Eu não estou falando de The Boys, eu não estou falando de Anéis de Poder, eu não estou falando de Invencível. Eu estou falando de A Lenda de Vox Machina. E nesse vídeo aqui eu vou contar pra vocês um pouquinho da história desta obra pra convencer ou tentar convencê-los a assistir essa animação maravilhosa. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso, o vídeo de hoje é pra gente falar sobre A Lenda de Vox Machina, explicando um pouquinho mais sobre os personagens, sobre a história pela criação dessa animação, né, mas sem dar spoiler nenhum. Então, se você quiser assistir essa obra que as duas primeiras temporadas tem nota 100 de aprovação, né, tem 100% de aprovação no Rotten Tomatoes, aprovação da crítica, a aprovação do público tá lá entre 92, acho que 96, não lembro direito, né, mas é uma aprovação espetacular. É a segunda série mais bem avaliada da história do Prime Video. Evil rises. Our only hope lies in these brave warriors. Então vai lá, assiste mais depois do vídeo, porque aqui você vai conhecer também um pouquinho mais da história por trás dessa obra, que é uma história realmente fascinante. Então, A Lenda de Vox Machina é uma história baseada nos jogos de RPG de mesa, né, aquele jogo que você se junta com os amigos, cria seu personagem e joga uma quest ali, uma missão de Dungeons and Dragons. Então as bases desse universo, elas são muito estabelecidas no mundo de Dungeons and Dragons, com os inimigos, os vilões, as ameaças, as quests, os personagens e tudo mais. E ela adapta uma das campanhas de Dungeons and Dragons mais famosas da história, que é a campanha feita pelo Critical Role. Critical Role é um canal imenso do YouTube, que é de pessoas simplesmente jogando RPG. Aqui no Brasil a gente tem, né, o Nerdcast, por exemplo, de RPG, que é fantástico, e uma das primeiras e que mais se popularizou foi a do Critical Role. Eles começaram a gravar, né? Eles já jogavam antes RPG de mesa, um grupo ali de dubladores, todos eles dubladores fantásticos, né? Então são artistas muito foda, e eles começaram a gravar as mesas de RPG deles, e eles estavam na campanha chamada de Vox Machina, cada um deles fazendo um personagem e colocando esses vídeos no YouTube, que estão lá até hoje, inclusive meu irmão tá acompanhando. É um negócio assim surreal de bom. Essa campanha ficou tão popular que eles mesmo, o pessoal do Critical Role, abriu um financiamento coletivo para criar uma animação dessa história. Então eles já tinham a história pronta, eles já tinham passado pelas quests e elas estavam gravadas no YouTube, né, transmissões ao vivo e tudo mais que ficaram lá. E eles falaram, vamos transformar isso em animação? Então vamos abrir um financiamento coletivo pra galera ajudar nós. Eye in the middle of its face as its jaw kind of splits open. That weird trill sound. Oh no! Strikes. Eles abriram esse financiamento coletivo esperando obter dinheiro para fazer uma animaçãozinha curta de 22 minutos. E eles conseguiram simplesmente mais de 11 milhões de dólares. 11 milhões e 300 mil dólares para ser mais preciso. E nisso, eles transformaram o curta de 22 minutos em uma temporada de animação de 10 episódios. E aí a Amazon, que não é boba nem nada, viu a chance, né, a grande história, já popular, já com muitos fãs, viu o sucesso do financiamento coletivo e falou, eu vou entrar com vocês nessa e eu vou financiar mais 14 episódios. Ou seja, a Amazon, antes do lançamento de A Lenda de Vox Machina, deu mais 2 episódios para a primeira temporada, que seria de 10, então ficou de 12, e ainda garantiu uma segunda temporada com mais 12 episódios. Antes da estreia, os caras chegaram e falaram, vamos entrar com vocês aí, toma mais 14 episódios aqui. E aí o projeto começou a caminhar. Uma coisa muito interessante é que o pessoal do Critical Role, eles estão diretamente envolvidos, né? Eles já criaram a história no canal deles ali, mas as pessoas que criaram esses personagens, eles dublam esses personagens agora na animação, e são dubladores bem famosos. I'm sorry, who the hell are you? We're Vox Machina. We f shit up. Por exemplo, a Ashley Johnson, que interpretou a mãe da Ellie na série de The Last of Us, ela faz a Pike. Ela sempre jogou RPG sendo a Pike em Critical Role, e agora ela também dá voz a Pike na animação da Amazon. A Laura Bailey, por exemplo, que foi quem dublou a Abby nos jogos de The Last of Us, e que também tem uma participação ali nessa primeira temporada de The Last of Us, uma participação bem legal inclusive, ela faz a voz da Vexalia. Então todos essas pessoas
que jogam esse jogo, esse RPG de mesa, e que jogaram esse RPG durante essa campanha que está no YouTube, elas voltaram para dublar na animação os personagens que elas criaram para RPG. É um negócio assim surreal. E o mestre desse RPG, né, o mestre de campanha, é o Matthew Mercer, e ele dubla alguns personagens ao longo da série da animação de Vox Machina. Inclusive tem um personagem na primeira temporada de Vox Machina que é a cara dele. É bizarro, é muito foda, muito bom essas referências que eles fazem. Aí presentinhos pros fãs que conhecem e acompanham eles desde o RPG de mesa que eles postavam no YouTube. E aí o sucesso foi tão grande que depois dessas 2 temporadas a Amazon tratou de renovar a série já para uma 3ª temporada que já começou a sair. No dia que esse vídeo foi gravado, dia 7 de outubro, nós já temos 3 episódios da 2ª temporada publicados. Os 3 foram lançados em conjunto ao mesmo tempo e agora os outros episódios serão lançados aí semanalmente no catálogo do Prime Video. Essa série, como uma boa campanha de RPG, acompanha um grupo de 7 mercenários que destacam uma missão e se tornam protetores do reino. Ela é uma animação mais 18, cheia de sangue, fantasia e humor, e um romancinho bobo ali pra fechar com chave de ouro. Romancinho bobo eu digo, mas é um romancinho bem legal, né? Entre esse grupo, são 7 pessoas, a gente tem dinâmicas de duplinhas ali, muito interessantes de casal, e tem o Grog também, que não quer saber disso, o negócio dele é porrada, é goró e é falar baboseira. Então agora eu só vou falar um pouquinho da ficha de cada um dos personagens para vocês já conhecerem um desses 7 principais. E aí depois você acaba esse vídeo, curte, se inscreve no canal e vai lá pro Prime Video e assiste o primeiro episódio de A Lenda de Vox Machina para ver se você gosta e se você vai continuar vendo ou não. Eu tenho muita segurança de que muito provavelmente você vai continuar assistindo porque é um negócio assim fantástico. Nós vamos começar com ele, o bárbaro do grupo, Grog Strongjaw, que é caótico neutro, né? O alinhamento dele ali dentro do RPG. Ele é o burro musculoso do grupo, com braços e coração enorme e um senso de humor meio peculiar, digamos assim, porque ele também não é muito inteligente, não. Nós chegamos na minha personagem favorita, que é a Keyleth. A Keyleth, ela é a druida do grupo, ela tem um alinhamento neutro bom, e ela é meio tímida, mas extremamente poderosa, e bem legal que a gente vai descobrindo os poderes da Keyleth junto com ela. Então ela, por ser tímida, por ter essa personalidade mais acanhada, assim, mais quietinha, ela meio que não acredita muito no próprio potencial. Só que ao longo das temporadas de Vox Machina, ela vai ampliando isso, ela vai ganhando confiança, e vai soltando um poder, assim, bizarro, muito foda. You're hurt. No big question. Nós temos o Percy, que ele é o lutador neutro bom do grupo aí, e ele era assombrado por seu passado traumático na época que ele era um lord, né? Ele era um nobre ali, herdeiro de uma região desse mundo que a gente está acompanhando. Dá uma merda federal na família dele, ele é tomado por um espírito de vingança, né? Sai matando, fica, quando o assunto é a vingança pelos pais dele, ele vira outra pessoa, literalmente. Né? Ele é um personagem que tem esse passado sombrio, não sabe muito bem lidar com esse trauma, mas ao mesmo tempo ele é meio cuidadoso com as pessoas, ele se preocupa, né? São meio que 2 personalidades de fato. E é também um grande inventor. The kingdom will starve to death. A Keyleth é meio elfa e o Percy é um humano. Tá, e agora a gente chega na clériga do grupo, que é a Pike. A Pike também é simplesmente sensacional. O alinhamento dela é caótico bom e ela é uma seguidora da Everlight. A Everlight é uma divindade que dá a ela poderes para ser essa clériga toda, né? Então ela tem habilidade de cura fantástica, ela tem outras habilidades de suporte também muito impressionantes, e na hora de sair na porrada, ela, mesmo sendo uma gnominha bem fofa, pequenininha, ela é muito foda, ela é absurda assim, e é uma personagem que, isso é muito interessante também, porque na época que eles estavam gravando o RPG, a Ashley Johnson, que é quem faz a Pike, ela estava trabalhando em uma série, ela é atriz, né? Ela é dubladora e atriz, e aí às vezes ela não conseguia participar. E na animação você percebe que às vezes a Pike ela tem que sair do nada, ela sai da missão e fica fora um tempinho, justamente porque na época que eles estavam fazendo isso no RPG, a Ashley Johnson também não podia estar lá. Às vezes ela aparecia por chamada de vídeo, quando eles estavam gravando RPG, e a Pike dá um jeito de aparecer também. É muito legal as soluções que eles encontram aí pra fazer com que realmente seja bem fiel a tudo que a gente viu no RPG de mesa, mas claro, transferindo para uma adaptação, com algumas mudanças que também vêm bem a calhar, até porque eles mesmos estão envolvidos na parte criativa. Maybe we try doing some good this time? Boring. Nós chegamos no favorito de muita gente, que é o Scanlan. O Scanlan é o bardo
só fala besteira, só faz merda também. Ele tem um senso de humor absurdo e a grande habilidade dele, também outro gnomo do grupo aqui, a grande habilidade dele é se safar das cagadas dele e do próprio grupo. Então ele funciona muito bem como distração e também tem um poder interessante, né? Ele não é só o bardo que fica cantando e tocando pra distrair, não. Ele na hora de lutar também consegue se virar muito bem do jeito debochadinho dele, que é fascinante. Let's go! Come on, work! Stella's here! E agora nós chegamos nos irmãos meio-elfos aqui, o Vax e a Vex. O Vax, ele é o ladino da parada, ele era o mão leve antes de se tornar esse mercenário, antes de fazer parte do Vox Machina, e ele acaba ampliando muito as suas habilidades. Ele é o mais rápido de todos, ele é o cara que vai pra treta também, né? Assim como o Grog é só músculo, então na hora da porrada, X1 mesmo é ele, mas o Vax também sabe se virar muito bem aí. Our reputation is less than stellar. If killing for Naquela parada que eu falei das duplinhas dos casais, o Scalan tem um enrosquinho com a Pike, o Vax tem um enrosquinho com a Keyleth e a Vex tem um enrosquinho com o Percival de Rolo, o Percy, que eu falei aqui. E falando da Vex, ela é meio que a figura de liderança desse grupo. Ela é irmã gêmea do Vax, também meio elfa, e ela é que cuida das negociações e também é uma mestra em dar golpe nos outros, né? Então, ela que cuida dessas paradas mais diplomáticas para os Vox Machina, para o grupo dos Vox Machina. Isso sem falar na experiência absurda que ela tem com arco e flecha, que torna também ela bastante perigosa. Come on, Percy, faster! Here! This thing was not built for speed. And did you just hear me? Yeah! Uma outra coisa bem legal é que nós temos diversos artifícios de RPG dentro dessa animação aqui, né? Assim como o filme de Dungeons & Dragons, que na minha opinião foi bom, sabe fazer isso com primor, Vox Machina faz melhor ainda. Tá? É um negócio bizarro. E nós temos também alguns dos vestígios. Vestígios são as armas lendárias, armas que dão poderes meio que sobrenaturais para quem as usa. E cada um deles vai ao longo da história conseguindo um vestígio. No momento que a gente tá ali na terceira temporada, nem todos têm ainda, tá? Mas alguns, como o Vax, por exemplo, já tem ali os seus vestígios e são paradas surreais. E o grande vilão da segunda e da terceira temporada é o Conclave Cromático, que é um grupo de 5 dragões. O primeiro dragão aparece no primeiro episódio da primeira temporada e os outros vão aparecendo depois, liderados pelo Tordak. Que é o dragãozão vermelho de fogo bizarramente grande e completamente pirado da cabeça. Esses dragões têm um plano óbvio de escravizar todo mundo, né? E quem tem que lidar com eles é a Vox Machina, esse grupo aí, que é um grupo bem desajustado, que vai se tornando cada vez mais poderoso e sim, agora pode bater de frente com um grupo de dragões, principalmente porque esses dragões todos, eles são muito gananciosos e para atrair um ao outro aí também é 2 palitos. Então é bem legal da gente ver toda essa dinâmica, ver a construção desse universo de fantasia e ver tudo isso para os fãs de Dungeons & Dragons, principalmente, ou de RPG de mesa qualquer. É uma história bem divertida e muito bem feita pela Amazon, sendo a top 2 em termos de avaliação e uma das mais assistidas de todas. É uma pouco falada, então por isso que eu vim fazer esse vídeo aqui pra vocês. Espero que tenha convencido vocês a começarem a assistir A Lenda de Vox Machina. Se eu convenci, comenta aqui pra eu saber, tá bom? Muito obrigado, não se esqueça de curtir. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.